Como uma mudança simples no seu formulário de captura de lead pode reduzir muitas vezes o seu custo de aquisição de clientes. Eu vou contar isso para vocês a partir da experiência que eu estou tendo com o cliente e como que a gente utilizou essa mudança para reduzir o custo de aquisição de clientes dele de R$ 600 aproximadamente para R$ 200 em 10 dias. Mesmo a gente tendo duplicado o custo por lead, que saiu de aproximadamente R$ 7 para R$ 14, a gente está vendendo muito mais. Então fica nesse vídeo que eu vou te contar tudo que a gente fez e como que você pode aplicar isso no seu negócio e se faz sentido fazer isso no seu negócio. Para quem não me conhece, meu nome é André Oliveira, eu sou consultor de marketing e empreendedor. Então vamos lá, falando um pouquinho sobre a realidade desse cliente. O produto que esse cliente vende é assistência funeral. Assistência funeral é um plano onde você vai pagar todos os meses e caso você ou alguém da sua família morra, a empresa vai bancar o funeral dessa pessoa em até um valor. Então, vou bancar o funeral em até R$ 6.000, por exemplo. Principalmente pessoas da classe C, D e E compram muito esse produto porque pessoas com menor poder aquisitivo, quando alguém morre, tem que fazer vaquinha para pagar o velório, pagar o funeral, pagar o enterro e tudo mais. E aí, quando as pessoas pagam um produto desse, um plano de assistência funeral, eles não precisam se preocupar com isso, né? Então, é muito focado em classe C, D e E. E como que a gente faz essa captura de leads, tá? Captura de leads desse cliente em específico, a gente foca em classe C, D e E, então a gente utiliza uma segmentação ali, a gente utiliza Meta Ads, tá? Meta Ads é Facebook Ads, Instagram Ads, anúncios no Facebook e no Instagram. A gente utiliza segmentações que buscam esse público classe C, D e E. Então, a gente exclui alguns públicos que a gente já sabe que são públicos com maior poder aquisitivo e a gente também faz segmentações, por exemplo, varejo, descontos, celebridades da TV e tudo mais, para a gente encontrar esse público. E aqui não tem uma anti-persona, tá? O que é uma anti-persona? É alguém que não pode comprar o seu produto. Qualquer pessoa pode comprar auxílio funeral, plano de assistência funeral. Então, toda pessoa que está propensa a morrer, ou seja, todas as pessoas do mundo, elas podem contratar a assistência funeral. Mas a gente foca nessa classe C, D e E, e a gente captura esses leads utilizando Meta Leads Ads. O que é o Meta Leads Ads? A pessoa clica no anúncio, ao invés dela ir para outra página, ela aparece um formulário instantâneo para ela dentro do próprio Facebook ou dentro do Instagram. Esse formulário facilita muito você capturar mais leads, porque tem menos fricção ali, e você ainda captura algumas informações automaticamente. Então o Facebook já pode puxar o e-mail da pessoa, o telefone da pessoa, o nome da pessoa, ou algumas outras informações daquela pessoa. Então isso diminui a fricção da pessoa para preencher o formulário, isso aumenta a quantidade de leads, diminui o custo por lead. O que, quando você olha só para isso, pode ser muito bom, mas muitas vezes não é a realidade e não era a realidade nesse meu cliente, o que a gente estava fazendo, tá? E aí, as informações que a gente pede no formulário, né, para capturar esses leads. E aí só explicar um pouquinho do processo comercial. A pessoa vira lead, ela já cai direto para o vendedor do time desse meu cliente, e esse vendedor já entra em contato, e o ciclo de vida, o ciclo de compra ali é 2 dias. Então o vendedor entra em contato logo que o lead, logo que a pessoa vira lead. Então isso está muito bem estruturado, a área comercial deles, eles entram em contato em até 5 minutos assim que a pessoa vira lead, porque se você quanto mais rápido você entra em contato com o lead, maior a chance dele converter, tá? E o que estava acontecendo? Estava convertendo muito pouco mesmo, tipo 1% dos leads estavam sendo convertidos com a gente capturando esses leads via Meta Leads Ads. E o que a gente estava pedindo no Meta Leads Ads ali? A gente pedia a pessoa para ela preencher manualmente o número do WhatsApp dela, e aí na próxima tela já puxava automaticamente o nome, e-mail e o telefone dela. Por quê? Às vezes aquele telefone é antigo e tudo mais, então a gente pediu o WhatsApp lá no começo, porque se aquele telefone é antigo, ela digitou o WhatsApp agora, provavelmente é o número novo dela. Mas acontecia muito também das pessoas deixarem, não dá para deixar em branco, né, essa parte do WhatsApp, mas não dá para você colocar uma máscara ali para pegar só números, por exemplo. Então a pessoa digitava qualquer coisa ali no WhatsApp e tudo mais. E tem um detalhe também, que esses leads que a gente captura é um público mais velho, é um público acima de 50 anos. Então, às vezes, algumas pessoas já têm problema com tecnologia e elas não entendem muito bem o que elas estão preenchendo. Então, elas clicam no anúncio de curioso, preenchem e enviam o formulário.
E aí meu cliente veio para mim e falou, André, as vendas de outubro são muito fracas, olhando para os outros meses e tudo mais, e os outros meses já têm piorado um pouco, a gente tem que melhorar isso, nossa taxa de conversão está muito baixa e tudo mais. E aí, ouvindo, e assim, nosso custo por lead estava bom, a gente estava com um custo por lead ali de R$ 7 mais ou menos, tá? E foi o menor custo por lead histórico dele. Só que a gente estava trazendo muito lead e essas leads não estavam comprando. Estava muito mais difícil de comprar. Então, o nosso custo de aquisição de cliente, né, o CAC, estava muito alto. Estava ali na casa 600, 700, até R$ 750. Sendo que o ideal é ali entre 200 e 300. E aí eu trouxe para ele a tese da fricção. Tá? E o que é fricção? Fricção é basicamente você, no formulário, nesse caso do formulário, tá? Você adicionar etapas para que seja mais difícil para que aquela pessoa vire seu lead. Ou seja, você está dificultando a vida do lead para ele enviar o formulário e chegar até você. Pode parecer loucura fazer isso, mas é bem importante ter esse tipo de fricção em alguns produtos, tá? Porque você pode ter uma fricção tanto para qualificar leads, então, por exemplo, se eu sou uma empresa de investimentos, por exemplo, que eu só vendo para pessoas que têm mais de R$ 500 mil em patrimônio. Não adianta eu gerar vários leads sem saber quanto de patrimônio eles têm. Então eu adiciono uma pergunta de fricção, e essa pergunta pode ser: quanto de patrimônio você tem? Aí tem lá de 0 a 100 mil, de 100 a 250 mil, 250 a 500, 500 a 1 milhão, mais de 1 milhão. E a partir dessa fricção eu chego com o lead qualificado para a pessoa. Então se eu preciso qualificar leads, a fricção no formulário ela é muito boa e muito importante, porque não adianta nada você gerar muitos leads, sendo que aqueles leads não são qualificados para você. E lembrando que até se você utilizar MetaLeads Ads ou qualquer outro formulário para captura de lead, o que a ferramenta do Meta, né, ou qualquer ferramenta de anúncio entende? Se eu estou gerando lead, aquele lead é qualificado. Então, se você está gerando mesmo leads ruins, a ferramenta entende que aquele lead é qualificado, a não ser que você avise para ela que aquele lead não é qualificado. E qual que é uma forma inteligente de avisar para a ferramenta que aquele lead não é qualificado? Fazendo a fricção e mostrando para a ferramenta que só aquele lead qualificado é um bom lead, e aí ela vai atrás de novos leads. Então a gente tem essa fricção, né, para você utilizar para qualificar leads, nesses casos onde você precisa de mais informações do lead, mas ao mesmo tempo você também pode usar a fricção em produtos que não que não necessariamente precisam desse tipo de qualificação, como o produto Meu Cliente. Esse produto Meu Cliente não tem praticamente nada que vá fazer com que o lead seja qualificado ou desqualificado, mas a gente determinou utilizar fricção mesmo assim. Por quê? As pessoas estavam virando leads ali, mas quando o time de vendas tentava entrar em contato, não conseguia entrar em contato, as pessoas não preenchiam esse campo de WhatsApp direito, as pessoas nem sabiam o que elas tinham preenchido e tudo mais. E aí, a minha tese foi, vamos colocar 3 fricções nesse formulário, para que a gente garanta que a pessoa saiba exatamente o que ela está preenchendo e que ela tenha um micro comprometimento com a gente daquilo que ela está preenchendo. E aí, com isso, a gente esperava que a gente tivesse um aumento no custo por lead, mas, ao mesmo tempo, a gente tivesse um aumento na nossa taxa de conversão de leads para clientes. E se essa taxa de conversão aumentasse muito, ela iria fazer sentido mesmo com o custo por lead aumentando. E foi exatamente isso que aconteceu, tá? Até de spoiler, eu vou colocar aqui, a gente passou de uma taxa de conversão próxima de 1% para uma taxa de conversão de 6% com a fricção, ou seja, a gente aumentou em 6 vezes nossa taxa de conversão, enquanto o nosso custo por lead aumentou 2 vezes. Então, a gente diminuiu o nosso 6 dividido por 2 dá 3. Então, a gente diminuiu o nosso custo de aquisição de cliente em 3 vezes, só fazendo essa modificação. E o que foi a fricção que a gente colocou ali, né? Então, antes a gente pedia manualmente o número de WhatsApp, o nome, o e-mail e o telefone, a gente inseriu 2 perguntas a mais. A primeira pergunta é: você está ciente de que está preenchendo um formulário para saber mais a respeito de plano de assistência funeral?
Tinha sim ou não. Se a pessoa marcasse sim, ela ia para frente. Se ela marcasse não, acabava o formulário para ela e ela não era marcada como lead e ela não caía para o time comercial. Segunda pergunta era: você aceita que entremos em contato com você para te oferecer a venda de plano de assistência funeral? Sim ou não? A pessoa marcava sim, ela ia para a próxima. Não, ela não virava lead, não marcava lead na ferramenta e ela não ia para o time de vendas. E a terceira fricção que a gente aumentou é que, ao invés de eu deixar aberto o WhatsApp manualmente, eu consegui colocar dentro da ferramenta do Meta Leads Ads que a pessoa tinha que inserir entre 11 ou 13, não estou enganado, não lembro agora, entre 11 ou 13 e 15 caracteres. Então a pessoa não poderia simplesmente apertar assim, lá e passar para a próxima. Então, com essa quantidade de caracteres, ela tem que colocar o DDD e o número de telefone dela. E é outro tipo de fricção. Ela não conseguiria passar para frente. Só depois que ela marca sim nas duas, coloca o número de telefone. Ela pode até escrever A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, ali que ela passa para frente. Mas, de certa forma, isso vai melhorar esses números de WhatsApp manuais que nós recebemos. Então, a gente começou a fazer isso, a gente testou por 10 dias. Lembrando que o cliente tem um ciclo de compra de 1, 2 dias, então em 10 dias é um cliente que investe relativamente muito, cerca de 18 mil reais por mês. Então a gente fez um teste aí de mais ou menos 6 mil reais. Com esses 6 mil reais a gente já conseguiu comparar as campanhas sem fricção, que rodavam ao mesmo tempo das campanhas com fricção. E de novo, eu vou colocar o resultado aqui, tá? Agora, quais são os próximos passos, né, dessa campanha e tudo mais? Eu já subi um novo teste, onde eu reduzi uma fricção. Então, eu tirei uma pergunta, tirei a pergunta de você está ciente de que está preenchendo um formulário para saber mais sobre o plano de assistência funeral? Eu retirei essa pergunta e botei só uma pergunta, e deixei só as outras duas fricções, que é a pergunta de se a pessoa aceita receber contato para vender assistência funeral para ela e a fricção ali da quantidade de caracteres no número de WhatsApp. Tem 3 dias que eu fiz essa mudança, o nosso custo por lead já caiu de 14 com 3 fricções para R$10 com 2 fricções apenas, mas a gente ainda não tem números concretos de taxa de conversão para saber se vale a pena ou não. Mas o interessante disso é que agora a gente pode fazer vários testes, né? Então, diminuímos a fricção, a taxa de conversão se manteve? Ótimo, então a gente tem que escalar isso. Ou a gente diminui a fricção, mas a taxa de conversão caiu muito e o custo de aquisição de cliente ficou muito menor, talvez então um próximo passo é aumentar ainda mais a fricção, colocar 4 fricções, 5 fricções, aumentar o custo por lead para ver até onde a gente chega ali num platô, para a gente achar um universo onde a gente tem fricções suficientes para gerar leads num custo por lead ideal para a gente alimentar o time comercial e ele converter o suficiente para que a gente tenha esse custo de aquisição de cliente entre 200 e 300 reais. Tá? Porque no fim das contas, o que várias empresas aí de marketing fazem é, tô te gerando lead muito mais barato. Mas não é lead que alimenta, não é o custo por lead que alimenta a sua empresa. O que alimenta a sua empresa é o custo de aquisição de cliente. Não adianta nada eu ter um custo por lead de R$1 se eu tenho um CAC de 1.000. É muito melhor eu ter um custo por lead de R$50 e um CAC de 500. É muito mais saudável, tá? E agora, só para finalizar, como é que você pode fazer isso no seu negócio, né? Se você está gerando muitos leads, mas esses leads não estão convertendo e tudo mais, a primeira coisa que você tem que, ou não são qualificados, a primeira coisa que você tem que entender é como eu qualifico melhor esses leads. Então, o primeiro caminho é qual pergunta eu preciso fazer, ou quais perguntas eu preciso fazer durante a captura de leads para saber se aquele lead é ou não qualificado. A primeira coisa é isso. Se você precisa qualificar os leads, né? Se você não precisa qualificar os leads, mas mesmo assim os leads estão chegando e não estão comprando, o que você pode tentar fazer é colocar essas perguntas que eu mesmo inseri. Você está ciente que você está preenchendo o formulário para este serviço? Você aceita que entremos em contato para te oferecer este serviço? Então, são tipos de fricção que você pode inserir para melhorar a qualidade dos leads que chegam até você e reduzir o seu custo de aquisição de cliente.
Existem N formas de fazer essa fricção, tá? Mas dando o exemplo aqui do Meta Leads Ads, eu vou até colocar aqui na tela como que você faz isso via Meta Leads Ads, mas tem uma parte ali que você coloca lógica. Ela fica desligada por default, né? Por padrão ela fica desligada, mas se você ligar ela, você consegue criar essa lógica de o que vai ser meu lead, o que não vai ser meu lead. E assim, dentro do próprio Meta Leads Ads, você já consegue criar a própria fricção. Então você pode criar o Meta Leads Ads e integrar ele com o seu CRM. Então você pode integrar ele com o RD Station, você pode integrar ele com a HubSpot, com Zorro, seja lá qual CRM for. Se não tiver uma integração nativa, você pode utilizar um Zapier ou um Make, alguma coisa, aí já, dependendo da quantidade de leads, já é pago, tá? Mas o grande lance aqui pare de focar tanto em custo por lead e tente focar mais em qualidade do lead. E às vezes, para melhorar a qualidade do lead, você precisa de fato aumentar a fricção, seja qualificando ou seja ali afastando curiosos. Então a fricção ela pode vir muito a te ajudar, mesmo que a sua métrica de custo por lead aumente, no fim das contas, se o custo por lead aumenta, mas a taxa de conversão desses leads aumenta mais que o custo por lead, o seu CAC diminui. E aí você passa a ter um negócio mais saudável e consegue trazer mais clientes sem necessariamente aumentar o orçamento. O que eu queria passar para vocês hoje era isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que eu ajudo vocês. Não deixem de seguir o canal, curtir esse vídeo, compartilhar com quem vocês acham que vale a pena. Até o próximo e um abraço.